Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que ia enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, mais uma vez pelo privilégio, Senhor, de estarmos reunidos aqui para meditarmos, Senhor, compartilharmos uma pequena porção da Tua palavra, mas é aquilo que o Senhor mesmo reservou a nós, que o Teu Espírito Santo, Senhor, reservou a nós, a cada um daqueles que o Senhor tocou a estar neste momento, Senhor, nessa rede social para ouvir a Tua palavra. Então, vem falar conosco, Senhor, que não seja apenas um momento religioso, mas que seja um momento espiritual, onde o Senhor fale e nós possamos escutar de maneira que não seja apenas mais uma pregação, mas que seja transformadora, que seja algo que venha a nos modificar realmente, a nos transformar o nosso caráter, transformar a nossa fé e transformar, Senhor, a maneira que temos lidado, Senhor, com questões espirituais, com relacionamento contigo. Fala conosco, Senhor, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então essa é a passagem que eu acredito muitos já conhecem, onde Jesus acalma a tempestade. E no caso de Marcos, na verdade, fala num vento muito forte, um forte vendaval, mas aí quando a gente pega Mateus, Lucas, eles já vão falar em tempestade também, mas o fato é que ali havia uma diversidade muito grande, né? Ali havia uma complexidade e um risco, um perigo para a vida daquelas pessoas. E o fato é que, fazendo aí uma analogia muito clara, nós, nas nossas vidas, também passamos por vendavais, por tempestades, e isso é inevitável, isso é algo certo. E na própria palavra diz que no mundo nós teremos aflições, né? Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, assim diz o próprio Cristo. Mas o fato é que aflições, tribulações, o fato é que fortes vendavais, o fato é que tempestades nós vamos viver. Mas a verdade é que nós queremos viver uma vida sem percalços, sem problemas, sem obstáculo. Eu acho até que é um pouco pior do que isso. Eu acho que no íntimo nós até acreditamos que por estarmos em Deus, por crermos em Deus, nós teríamos essa prerrogativa de termos uma vida sem problemas, de termos uma vida sem percalço, de termos uma vida simplesmente de bonança, que não há ventos fortes, que não há tempestades, que o barco navega sempre em calmaria, mas isso não é verdade. A nossa vida sempre terá, nós já tivemos, talvez alguns de vocês que estão ouvindo estão passando por uma tempestade, ou nós teremos ainda a primeira ou a próxima tempestade, que sequer sabemos se será a última. E essa passagem que a gente acabou de ler, ela mostra claramente o que é passar por uma tempestade quando Deus está conosco. E talvez a diferenciação sempre vai ser essa, né? A Bíblia diz que a chuva e o sol vêm para todos, ou seja, os problemas e as bênçãos que a gente assim classifica, que são as coisas que a gente tem como boas, essas coisas acontecem com todas as pessoas, elas crendo em Deus ou elas não crendo em Deus. Todos que aqui estão na Terra passarão por situações boas e passarão por situações ruins. A diferença é quem passa por essas situações, quem passa por essas tribulações, provações com Deus e quem passa por essa situação sem Deus. A diferença básica é essa. E essa passagem, ela fala sobre comportamento.
ali dos discípulos, assim como ela também fala do comportamento das pessoas que estavam no barco, mas também o comportamento de Jesus Cristo. Jesus estava no barco e ali mostra também como ele reagiu. E esses versículos a gente vai passar agora um a um para fazer uma meditação sobre como é passar essa tempestade estando em Cristo Jesus. Então, no versículo 35, ele diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. E aqui no início da narrativa, eu já entendo que o próprio Jesus já apresenta a explicação do porquê nós não devemos temer as tempestades, os fortes vendavais, as tribulações. Por que nós não devemos temer essas coisas que nós vamos enfrentar na nossa vida? Desde o começo, ao dizer, vamos para o outro lado. Ao fazer essa afirmação, ao fazer essa convocação, ao dar essa ordenança aos seus discípulos que ali estavam com ele, aqui Jesus já diz duas coisas fundamentais na nossa relação com ele. E a primeira coisa é que Jesus dá ordens com garantias. E ordem com garantia é promessa. Quando Jesus diz algo a nós, quando Deus diz algo a nós, as nossas vidas, de alguma maneira, seja através de uma pregação, da ministração, através da própria palavra, através de algum irmão, de alguma maneira em que Deus, de fato, se move para falar conosco. Quando ele diz algo, quando ele dá uma ordenança, ele dá garantias, porque quando ele diz algo, ele está prometendo. E ele cumpre todas as suas promessas, ele cumpre toda a sua palavra. Simplesmente porque ele quem diz, vamos passar para o outro lado. Isso é uma decisão e uma ordem do próprio Cristo. Então não há dúvidas que aqueles homens que estavam naquele barco, chegariam do outro lado. Não há dúvida alguma de que eles passariam pelo mar e atravessariam o mar da Galileia até o outro lado, que era algo comum no ministério de Jesus, fazer e andar por toda a região do mar da Galileia, em todos os seus arredores, ele passar sempre de um lado para o outro. Então não havia dúvidas, porque o próprio Cristo dava garantia de que eles passariam. Porque como saiu da boca do próprio Deus, do próprio Jesus, passemos para o outro lado, vamos passar para o outro lado, não há outra possibilidade que não seja simplesmente passar para o outro lado. E o segundo ponto é que Jesus não falou, vão para o outro lado, vá para o outro lado. Ele falou, vamos para o outro lado. Jesus garantiu que estaria com os discípulos no caminho para o outro lado. Então, quando ele diz vamos para o outro lado, e quando a gente olha para ele entendendo quem ele é, que ele é o próprio Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, que todas as coisas foram feitas por ele, para ele, e todas as coisas são para ele e por ele. Então, quando a gente olha para ele assim, desta maneira, e compreende que ele é o Cristo, que ele é o ungido, que ele é o próprio Deus, não há como não se cumprir. E quando ele diz vamos, ele está dizendo, eu vou junto com vocês. Nós vamos para o outro lado. Nós passaremos, lá em Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, já no finalzinho do Evangelho de Mateus, na parte B desse versículo, ele diz, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A promessa que ele fala, que ele fez em todas as suas ministrações e ensinos enquanto passou pela terra, é o que garante dizer que ele estará. É o que garante que o vamos, de fato, é vamos, ele vai estar conosco. E quando a gente volta ainda no Velho Testamento, em Josué 1, versículo 9, que diz, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Não foi eu que ordenei. Então, esse vamos para o outro lado, ele carrega em si essas duas coisas. Foi eu que ordenei e eu estarei contigo por onde você andar. Esse convite de Jesus, essa ordenança, carrega essas coisas. Então, se carrega essas duas coisas, então que a gente tem que ser forte e tem que ser corajoso. E por que ser forte e corajoso? A gente muitas vezes lê as escrituras ou algo e a gente não tem a percepção correta do texto ou da própria palavra ou da própria ministração, e a gente acha que algumas coisas são muito alegóricas. Porque se ele está dizendo seja forte e seja corajoso,
Nessa fala ele está dizendo, você vai passar por situações que será necessário que você seja forte, que você seja corajoso. Ele não diz simplesmente seja forte e corajoso para ser um texto legal e bonito. Ele diz isso porque ele sabe que nós vamos passar por circunstâncias que nem sempre serão favoráveis. Ele sabe que a gente vai passar por circunstâncias que são verdadeiras tempestades na nossa vida, e por isso ele diz seja forte e seja corajoso. E ao dizer seja forte e corajoso, ele já dá a razão pela qual nós podemos ser, porque eu estarei com vocês, estarei contigo por onde você andar. Haverá tempestades? Haverá. Haverá fortes vendavais? Haverá. Mas eu estarei contigo por onde vocês andarem. Então o convite dele, vamos para o outro lado, uma simples frase de Jesus, um simples convite, uma convocação que ele fez aos discípulos, já carrega em si muita coisa. Simplesmente porque saiu da boca do próprio Deus, saiu da boca de Jesus Cristo. Aí no versículo 36 diz assim, deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Então ele diz, deixando a multidão. Mais uma vez, Jesus foge da multidão. Mais uma vez, o extraordinário ia acontecer na presença de poucas pessoas. Assim como várias coisas aconteceram apenas com Pedro, Tiago e João, assim como várias coisas aconteceram apenas na presença dos apóstolos, assim como outras coisas aconteceram na presença dos apóstolos e poucos discípulos, assim como ao falar as parábolas, como a gente viu na semana passada, a explicação da parábola, ela acontecia quando as pessoas já tinham ido embora e alguns ficavam para pedir mais esclarecimento, para aprofundar, para saber mais. Então, mais uma vez, ele foge da multidão. Lá em Mateus, no capítulo 8, no versículo 18, ele narra essa mesma passagem. E lá ele diz assim, quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então é muito claro que Jesus estava retirando-se da multidão. É muito claro que ele não queria mais estar ali. E se você recordar da semana passada, ele pegou um barco, a multidão se aglomerou, ele subiu num barco, então o barco estava um pouco distanciado no mar, enquanto as pessoas estavam ali à beira-mar. Porque ele não queria o contato. Ele não queria, naquele momento, curar, expulsar demônios, que ele fazia constantemente. Naquele momento, ele queria pregar o Evangelho. Ele queria falar sobre o reino de Deus. Naquele momento, ele queria cumprir o seu propósito. Então, ele faz esse distanciamento. E quando ele percebe que, mais uma vez, a multidão está ali, ao terminar as parábolas, ao terminar de falar aquilo que ele tinha a dizer, ele dá ordem aos seus discípulos para que eles passassem para o outro lado. Então, antes de atravessar a outra margem, Jesus estava pregando sobre o reino de Deus, em cima de um barco, já havia se distanciado. E lembrando lá em Marcos capítulo 1, quando ele diz, vamos para outros lugares e povoados para que eu pregue, pois foi para isso que eu vim. Onde Jesus estava, havia uma multidão, mas a multidão estava atrás de Jesus para receber aquilo que ele tinha a dar. A multidão estava atrás de Jesus para ser curada, para ter seus demônios expulsos. A multidão estava ali para receber algo da parte dele. E muitas das vezes ele queria simplesmente pregar o evangelho. Mais uma vez ele estava fazendo isso. E ele dá ordens para sair, e aqui diz que os seus discípulos o levaram da maneira que ele estava. Não houve tempo de preparo, não houve nenhuma outra discussão. Da maneira que ele estava, ali os discípulos o pegaram e os levaram com pressa para se afastar da multidão. Ele não queria estar naquele momento ali, ele não queria mais uma vez ser sugado com apenas os interesses daqueles que ali estavam. Ele queria pregar o evangelho. E ele queria ir para outro lugar. Ele queria continuar o seu ministério, ele queria continuar a fazer aquilo que ele foi enviado para fazer. Então a passagem nos conta que havia outros barcos. E é interessante que ele simplesmente diz que haviam também outros barcos, mas depois, em momento algum, ele se refere a esses barcos. Não nos fala se esses barcos afundaram ou não com a tempestade, não nos fala se eles conseguiram resistir também. A passagem se atém apenas e se limita a falar sobre o barco onde Jesus estava, que é de fato aquilo que nos interessa e nos importa. Porque Jesus precisa estar nas nossas vidas. Jesus precisa estar no barco.
Porque uma tempestade sem Ele é totalmente diferente. Uma tempestade sem Jesus estar conosco, aí sim há desesperança, aí sim não há no que confiar, não há no que se apegar. No versículo 37 diz assim: levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que ia enchendo de água. E é interessante que alguns dos discípulos de Jesus eram pescadores. Eles tinham experiência, eles eram acostumados com situações adversas no mar. E eles eram pescadores naquele local, no Mar da Galileia. Eles eram acostumados e conheciam muito bem aquele lugar. Eles sabiam como funcionava, eles conheciam como o vento se originava, eles sabiam onde estavam os peixes, eles sabiam, eles conheciam. Por muitas vezes, provavelmente, eles estavam pescando e sobreveio o vendaval, sobreveio também tempestades. Eles conheciam muito bem. Isso mostra que, de fato, o vendaval aconteceu de maneira repentina. Isso mostra que eles não estavam preparados. Porque eles poderiam ter imaginado, com a experiência que eles tinham daquele local, talvez pela brisa, talvez pelo vento inicial, talvez pela a direção do vento, de que aquilo ia se agravar, mas eles não conseguiram prever isso. E o vendaval surgiu e isso demonstra que foi algo repentino. Assim como também demonstra que foi algo fora do comum, de que a força do vento foi fora do comum. Porque diz aqui que o vento formava ondas que batiam no barco, e ao bater no barco lançava água dentro do barco. E o barco começou a se encher. Quando a gente lê essa passagem lá em Lucas, ele diz que eles corriam grande perigo. O fato é que o barco estava prestes a afundar. Era algo que fugia à experiência. Era algo que fugia àquilo que eles podiam fazer. E eles, neste momento inicial de desespero, de tentativa, muito provavelmente tentaram ajustar as velas, tentaram mudar a direção do barco, tentaram fazer algo para sair daquela tempestade, mas nesse momento inicial eles não chamaram a Jesus Cristo. Em situações assim na nossa vida, quando nós somos o epicentro de uma tempestade, o que nós fazemos? Nós oramos, nós clamamos, nós jejuamos. E é verdade que quando a gente passa por situações complexas e complicadas, e quanto mais complicado é, mais nós nos achegamos. Por isso que existe uma frase que eu acho muito interessante que diz que se você passa por algo difícil na sua vida e isso te fez orar, já te abençoou. Porque isso te fez se aproximar de Deus, isso te fez buscar a presença de Deus. Então a gente, quando passa por situações muito complicadas, nós oramos como não orávamos antes. Nós buscamos a sua palavra como não buscávamos antes. Nós voltamos a participar da programação da igreja quando não participávamos antes. Quando as coisas vão bem, a tendência que temos é de distanciamento. O próprio Deus, ao falar lá no Velho Testamento para Moisés, ao declarar, olha, lembrem essas pessoas, que quando eles chegarem na terra prometida, que mana leite e mel, quando eles estiverem desfrutando daquela terra, quando eles estiverem em paz, que eles não se esqueçam que foi o Senhor que os levou até lá. Que eles não se esqueçam, que eles não virem as costas para o Deus que os levou até aquele lugar. O Deus que cumpriu a promessa que havia feito. Porque nós somos assim. Muitas das vezes Deus permite coisas nas nossas vidas simplesmente porque Ele quer a gente de volta. Porque quando as coisas estão bem, nós viramos as costas para Ele. Mas antes de buscar dessa maneira, nós tentamos fazer todas as coisas. Nós colocamos todo o conhecimento, toda a nossa força, nós tentamos resolver o problema como aqueles discípulos provavelmente fizeram. Eles provavelmente fizeram antes de chamar a Jesus Cristo, eles tentaram alguma coisa. Mas chega uma hora, assim como chegou para eles, na nossa vida também, chega uma hora que não dá mais. Que as nossas forças se acabam. Chega uma hora que a gente não consegue mais lutar, que a gente não tem mais força, às vezes até para orar. Chega uma hora que a única oração que nós temos é o choro. A única coisa que nós temos a entregar para Deus é lágrima, porque nós não sequer sabemos o que dizer e não temos força mais para fazer. Aí nesse momento, nós despertamos o Mestre. Nesse momento de entrega, nesse momento de consciência de que nós não podemos com a nossa força, aí sim nós despertamos o Mestre. Aí sim nós despertamos o Cristo. Eu já tive experiência na minha vida que quando eu
desisti com as minhas forças. E então eu procurei a Deus e disse a Ele: eu não tenho mais condição, eu não consigo mais. E a resposta dele foi: agora eu posso, agora você me permite, porque até agora você estava caminhando com as suas forças, fez o que pôde fazer, com tudo que eu mesmo, o Senhor, te dei, te capacitei a fazer, mas agora que você reconhece que não pode, eu posso agir na sua vida, eu posso entrar com providência, eu posso cumprir a minha vontade, o meu propósito na sua vida, e não a sua vontade, eu posso fazer. E talvez o que você está vivendo hoje, numa busca de solução com as suas forças, talvez é o momento de você baixar a guarda e falar: Senhor, eu não posso. E talvez você possa ouvir, assim como eu ouvi Ele te dizer: agora você vai me deixar? Eu posso. Eu posso de fato tomar a frente. Eu posso te conduzir pelo caminho que eu quero que você vá. Eu posso te colocar nas situações e contextos que eu quero que você viva. Eu posso realmente ser o Senhor da sua vida. E aqueles homens, naquele momento, foram a Jesus Cristo. E no versículo 38 diz que Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? A diferença de comportamento entre Jesus e os discípulos era algo gritante. A diferença de comportamento do contexto do que acontecia era abissal. Porque os discípulos estavam desesperados e não sabiam o que fazer. Porque eles já tinham tentado todas as coisas. Porque eles já tinham buscado na sua experiência de pescadores, de marinheiros, de pessoas que já tinham anos naquela função, eles já tinham tentado e já não sabiam mais o que fazer. E quando eles veem Jesus dormindo, eles veem aquilo como uma omissão da parte de Deus. Eles veem aquilo como se Deus não se importasse, como se Deus não visse aquilo que eles estavam passando. E eu creio que não só eu aqui, mas vocês já passaram por situações assim de dizer e declarar: Senhor, onde tu estás? O Senhor não vê o que eu tenho passado? O Senhor não tem presenciado o meu sofrimento? O Senhor não percebe? O Senhor não está vendo que eu não posso mais? Então a sensação de abandono, a sensação que eles tiveram ao ver Jesus dormir enquanto eles estavam passar por todas aquilo, é isso, de abandono, de que Deus não se importava. Então a fala deles é: não te importa que morramos? Nós vamos morrer. E o Senhor não se importa? Não faz diferença para ti? O Senhor não se incomoda? O Senhor não vai fazer alguma coisa? E é interessante que no livro de Marcos, e a gente já falou no começo e repetiu algumas vezes, uma das principais fontes de Marcos foi Pedro. E Pedro era alguém explosivo, alguém que era mais sanguíneo, e essa resposta é bem condizente com ele, esse posicionamento é bem condizente com ele. Talvez foi justamente Pedro que disse a Marcos como foi o diálogo: não te importa que morramos. Porque quando a gente vai para o livro de Mateus, para o Evangelho de Mateus, a mesma passagem, ele diz: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Quando a gente vai para o livro de Lucas, diz: Mestre, mestre, vamos morrer. Essa colocação no livro de Marcos, muito mais incisiva, não apenas dizendo que iria morrer, mas não te importas, é a cara de Pedro. É a cara de alguém realmente impulsivo, explosivo. Mas tanto uma quanto outra, as três passagens, das três maneiras, elas demonstram simplesmente que a morte para os discípulos ali parecia certa. Era só uma questão de tempo de quando o barco ia afundar. Seja explosivo ou não, seja simplesmente dizendo: mestre, mestre, vamos morrer. Seja dizendo: Senhor, salva-nos, por quê? Porque vamos morrer. Se o Senhor não entrar com providência, nós vamos morrer, porque nós não sabemos mais o que fazer. A questão é que nós demoramos muito para fazer essa oração. Nós primeiro tentamos de tudo.
a nossa inteligência, o nosso conhecimento, a nossa experiência, aquilo que nós achamos, queremos, o nosso desejo, os nossos sonhos, os nossos planos, e a gente faz e demora muito, até a exaustão, até o momento que diz: olha, eu vou morrer, eu não tenho mais o que fazer. E a gente passa esse tempo todo, durante a tempestade, sem dirigir uma palavra a Jesus. E ao se dar conta que nós não conseguimos resolver, a gente então diz que ele não se importa, quando ele sempre esteve ali. Olha o comportamento dele. Jesus dormia na popa. A popa é a parte de trás do barco. Jesus dormia. E diz que repousando sobre um travesseiro. Ele não estava dormindo de uma maneira desconfortável. Ele não estava ali escondido num porão, onde ele nem estava entendendo o que estava acontecendo. Não, ele estava do lado de fora. Ele estava na popa. E ele repousava tranquilo. Ele dormia tranquilo. Simplesmente porque ele confiava primeiro na sua própria palavra. Você acha que ele não sabia ao sair que a tempestade surgiria? Ele sabia. Você acha que ele não sabia que passaria para o outro lado, independente de qualquer coisa? Ele sabia. Por isso ele estava tão tranquilo, e ele sabia que mesmo estando ali enquanto homem, e que ele precisava descansar, porque ele foi 100% homem, 100% Deus. Quando a gente pega um livro de Lucas, se eu não me engano, ou Mateus, antes dele migrar, ele fala com algumas pessoas, e algumas pessoas falam de segui-lo, e ele fala: tem certeza? Porque eu não tenho nem onde repousar a minha cabeça. Eu não tenho nem onde ficar, não tenho onde cair morto, não tenho nada, não tenho onde nem descansar. E logo em seguida ele no barco estava descansando. Mesmo ele sabendo que como homem precisava, ele sabe que o seu pai não dorme, que aquele que cuida não dorme. E a nossa situação é a mesma. O nosso Deus não dorme. Lá em Salmo 121, do versículo 1 ao 4, diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O nosso Deus não dorme. Ele está sempre alerta. Mesmo que as nossas forças se acabem e na exaustão a gente seja derrubado, mesmo que a gente fique simplesmente totalmente desamparado, sem defesa alguma, porque estamos dormindo, o nosso Deus continua sempre alerta. Por isso nós precisamos confiar e esperar, porque a tempestade que começou também vai acabar. Nenhuma tempestade é eterna. Toda tempestade tem seu fim, tem seu começo e tem seu fim. E se você tem a sua vida nas mãos do Senhor, a tempestade que vem sobre a sua vida, entenda isso, vem da parte do Senhor. Porque nada na sua vida acontece se não for dele, ou pela aprovação e permissão dele. Todas as coisas na sua vida vêm da parte dele. Então confia e espera, porque o teu Deus não dorme. Jesus ele já estava com os olhos e os pensamentos do outro lado do lago. O pensamento dele não estava ali na tempestade. Ele já estava pensando no gadareno endemoniado que ele ia encontrar do outro lado. E é por isso que ele estava indo do outro lado. É por isso que ele saiu, porque ele tinha um propósito do outro lado. E o pensamento dele já estava no propósito. Ele sequer duvidava ou pensava de alguma maneira que aquela tempestade ia impedir que ele chegasse na outra margem. Ele não estava com os olhos na circunstância. Ele estava com o olho no propósito. Jesus desfrutava a verdadeira paz, que é aquela que não precisa da ausência de problema. Ter paz, quando não se tem problema, não dá nem para dizer que isso é paz. Porque o contexto em si não oferece nada que teste a nossa paz. A verdadeira paz, ela existe no meio do caos.
A verdadeira paz, ela existe no meio do problema, no meio do vendaval, no meio da tempestade. Ali há a verdadeira paz. Ali sim há paz. E Jesus Cristo estava a mostrar: eu estou em paz. Eu estou no meio da tempestade, estou dormindo e repousando sobre um travesseiro. E estou aqui a meditar no propósito do porquê eu estou indo para o outro lado. Não em como eu chegarei do outro lado, porque eu sei que eu chegarei do outro lado. E a gente tem que pensar da mesma maneira. Se Deus nos diz que nós vamos passar para o outro lado, nós vamos passar para o outro lado. A palavra dele. Isso quer dizer que será estradas de ouro, isso quer dizer que será tudo niveladinho, isso quer dizer que o barco navegará em águas tranquilas? Não, isso quer dizer que nós chegaremos do outro lado. Como será o caminho, não importa, porque Ele estará conosco. Então, depois que eles acordam a Jesus Cristo, ele se levanta. No versículo 39 diz: ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez grande bonança. Jesus então se levanta e simplesmente repreende o vento, como alguém que repreende uma criança fazendo birra. Ele repreende para que o vento cesse, para que o vento pare. Jesus conversa com o mar e diz: aquiete-se, acalme-se. Então tudo para e se estabelece a bonança. Tudo para e o mar que estava revolto e as ondas que estavam a inundar e transbordar para dentro do barco para e tudo cessa. Essas ordens de Jesus ao vento e ao mar demonstram quanto que Jesus muda circunstâncias. Ele muda circunstâncias. Ele transforma contextos. Ele vai agir sim, ele vai entrar com providência sim. Porque às vezes dá a impressão que quando a gente diz que ele é soberano, que as coisas são da sua maneira, que tudo ocorre conforme ele mesmo planejou, dá a impressão que nós então devemos simplesmente cruzar os braços, e não é assim. Ele muda circunstâncias. Mas o maior milagre mesmo acontece quando essa ordem faz a diferença em uma tempestade que acontece dentro de nós. Porque dentro de nós também existe tempestade. Muitas vezes a tempestade não está do lado de fora. Muitas vezes a tempestade está do lado de dentro. Muitas vezes a nossa cabeça já não suporta mais angústia, não suporta mais dor, não suporta mais dúvida, não suporta mais aquilo que temos vivido. Traição, perseguição, muitas das vezes enfermidades. Muitas vezes nós não suportamos mais internamente. E às vezes a tempestade nem é tão forte, mas nós já estamos tão atribulados, com tanto medo da morte, que nós nos desesperamos. E Jesus nem sempre vai dar ordem às circunstâncias. Às vezes ele vai dar ordem para a nossa alma. Às vezes ele vai dizer à nossa alma: aquiete-se, acalme-se. Muitas das vezes o contexto ao redor vai continuar o caos. E Jesus não vai dizer ao mar: mar, se acalma. Ele vai olhar para a gente e dizer: se acalma, porque eu estou contigo, se aquiete. Na passagem de Jesus Cristo, quando ele anda sobre o mar, ele não estava no barco. Ele foi em direção a eles, andando sobre o mar. E antes de acalmar o mar, antes de cessar o vento, que foi depois que ele entrou no barco, primeiro ele disse a eles: não temas, sou eu, não tenham medo. Então primeiro ele acalmou os discípulos naquela passagem, para depois acalmar o mar. Nem sempre ele vai dizer ao mar: se aquiete. Muitas das vezes ele vai dizer a nós: se acalma, eu estou no barco. Eu estou no barco e eu disse que nós vamos para o outro lado. Se acalme, eu estou contigo por onde você andar. Você não vai a lugar nenhum se eu não estiver contigo. Se acalma, se aquiete. Esqueça a circunstância, esqueça o caos que está acontecendo. Pense só em mim. Pense só em tudo que eu já fiz. Pense só em quem eu sou. Pense na minha fidelidade. Pense nas minhas promessas. Eu cumprirei cada uma delas. Então, se acalma, se aquieta. Se aquieta, confia e espera.
Versículo 40 diz: então ele perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Por que vocês estão com medo? Não tem como não lembrar lá de Josué: não fui eu que ordenei, vamos para o outro lado. Não foi eu que disse, não foi eu que ordenei. Então seja forte e corajoso. Aquiete-se, acalme-se. Vocês não confiam em mim? Vocês não confiam na minha palavra? Vocês não confiam que eu disse que atravessaremos e vamos atravessar? Vocês ainda duvidam que eu não vou cumprir aquilo que eu disse? Vocês ainda não têm fé? E eu gosto muito dessa passagem justamente por causa do entendimento de fé. Vocês ainda não têm fé? Ele não estava dizendo para eles que eles deveriam ter se levantado e eles mesmos repreendido o mar, acalmado o vento. Ele não estava dizendo isso. Ele não estava falando sobre essa fé fantasiosa que é muito propagada nos dias de hoje, que nós temos o poder. Não é dessa fé que ele estava falando. Quando ele disse, vocês ainda não têm fé, ele não estava dizendo que eles deveriam ter, então, não dependido do próprio Deus. Não é isso que ele estava dizendo. Ele estava repreendendo os discípulos e perguntando, vocês ainda não creem em mim? De todos os milagres que vocês viram, de todas as coisas que nós já passamos juntos, de tudo que já aconteceu na vida de vocês, nos caminhos que nós trilhamos, vocês ainda não creem em mim? Vocês ainda não entenderam quem eu sou? Vocês ainda não sabem que eu sou Deus? E se eu disse que nós vamos para o outro lado, porque nós vamos para o outro lado? Vocês não estão entendendo quem está dizendo a vocês. Vocês dizem, professam, frequentam templos, fazem atos religiosos, mas vocês ainda não sabem quem eu sou. Quando a circunstância não é favorável, quando a tempestade chega, o desespero toma conta de você, você então não sabe quem eu sou. Você ainda não tem fé. Porque é nesse momento que a fé é provada. No versículo 41 diz, eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então a pergunta dos discípulos revela que de fato eles não sabiam quem era Jesus. A pergunta entrega isso. Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Porque até então eles viram Jesus curar, até então eles viram Jesus expulsar demônios. Até então ele poderia ser sim mais um grande profeta. Mas de repente eles veem ele ter autoridade sobre a natureza. De repente eles veem o Jesus ter autoridade sobre a criação. De repente ele vê Jesus dar ordem ao vento, dar ordem ao mar. Ali a ideia de que Jesus era um novo profeta em Israel começou a dar lugar para a ideia de que Jesus era Deus. Que Jesus de fato era Deus. E quando ele diz, vocês não têm fé, vocês ainda não têm fé, ele está dizendo, vocês ainda não creem que eu sou Deus. Eu não sou mais um profeta. Eu não sou apenas o rabi, eu não sou apenas o mestre. Eu sou Jesus, o Cristo, eu sou o ungido. Eu sou o próprio Deus, o verbo que se fez carne. Sou eu sou Deus. Tudo que foi feito por mim. Eu estava lá na criação. Eu tenho poder sobre todas as coisas. E eu tenho controle sobre todas as coisas. Todas as coisas. Então vocês ainda não creem em mim. Vocês creem quando eu faço aquilo que vocês esperam. Mas quando as coisas fogem daquilo que vocês esperam, vocês não creem em mim. E nesse contexto nós temos uma tempestade no meio do cumprimento da vontade de Deus. Por quê? Porque eles estavam obedecendo a ordem de Jesus de irem para o outro lado. E mesmo obedecendo a ordem, mesmo estando na presença, a tempestade veio. Mesmo estando dentro do propósito que era ir para o outro lado, a tempestade veio. Mas existe um contexto e às vezes a tempestade é para que a gente volte ao propósito. Para que a gente volte para a vontade de Deus. É só lembrar da história de Jonas.
É só lembrar o que aconteceu com ele, porque ele se recusou a ir pregar arrependimento em Nínive. Era para ir para Nínive, ele tomou um barco e foi para Tarsis. Ele simplesmente foi para outra direção. E a tempestade que Deus mandou sobre o barco onde ele estava tinha o propósito de fazer com que Jonas voltasse para o cumprimento da ordem. Esses discípulos, nesse texto que a gente leu em Marcos, estavam cumprindo a ordem de Jesus e a tempestade veio sobre eles para testar a sua fé, para testar a sua firmeza da palavra de Deus, para testar se realmente eles estavam crendo quem era aquele homem que estava dormindo na popa. Mas a tempestade que sobreveio sobre o barco onde estava Jonas foi para fazer com que Jonas voltasse ao propósito, porque ele estava fugindo do propósito. Lá em Jonas ele diz assim: peguem-me, joguem-me ao mar e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Jonas estava escondido no porão do barco. Todos os homens estavam fazendo orações aos seus deuses. E aí então procuraram e ele vai e diz: olha, eu sei, é por minha causa essa tempestade. E o que nós fazemos? Me lance ao mar. Me lance ao mar que ela vai se acalmar. Para Jonas, o vamos para o outro lado era pregue arrependimento ao povo de Nínive. E por não fazer isso, a tempestade sobreveio, mas sobreveio para que o propósito de Deus se cumprisse. E às vezes a gente até cumpre a ordem inicial, mas no caminho a gente começa a inventar algumas outras coisas. No caminho a gente, por alguma razão, sai do propósito original e acaba fugindo da ordem, fugindo daquilo que Deus mandou fazer. Deus um dia me chamou para pregar o Evangelho. E eu sempre tive isso muito claro, desde o princípio. Desde quando eu realmente me engajei a fazer alguma coisa na obra do Senhor, eu sempre tive muito claro, o meu chamado é pregar o Evangelho. E assim Deus moveu muitas coisas na minha vida para que eu pudesse pregar o Evangelho. Assim Ele me encaminhou a um seminário, assim Ele usou pessoas para que eu pudesse realmente ter a oportunidade de pregar o Evangelho. Simplesmente pregar o Evangelho. E no início da minha caminhada, eu não tinha intenção e pretensão nenhuma de envolvimento com qualquer outra coisa, que não fosse simplesmente pregar o Evangelho. Que é aquilo que queima o meu coração, que é aquilo que eu gosto de fazer, que é isso que eu estou fazendo agora. Mas no meio do caminho, eu inventei de pastorear uma igreja. E quando eu fiz isso, eu me desviei do propósito. Quando eu fiz isso, eu saí da única tarefa que eu deveria fazer, que era pregar o Evangelho. E fez com que eu não desse conta. Porque simplesmente não era o meu propósito. Então a tempestade veio sobre a minha vida. Para me destruir? Claro que não. Mas para fazer com que eu voltasse para o propósito que Deus me chamou a fazer. Só prego o Evangelho. Foi para isso que eu te chamei, foi para isso que eu te capacitei. Só prega a palavra. Eu não te dei outros dons, eu não te fiz outro chamado, foi só esse. Pregue a palavra. E conforme eu vou redirecionando a minha vida, conforme eu vou voltando a cumprir apenas a ordem dele, mais a tempestade vai se acalmando. A cada passo e decisão que eu tenho em voltar ao propósito, daquilo que Deus me chamou para fazer, a tempestade vai se acalmando, as coisas vão se encaixando. A minha vida vai voltando aos trilhos. E às vezes vivendo coisas que eu nunca vivi, calmarias que eu nunca vivi, pelo simples fato de cumprir e obedecer a ordem que Deus deu. Porque às vezes a gente está fazendo coisas para a igreja, coisas entendendo que é para o reino, e tem coisas que mesmo que sejam, não foi para você. A ordem que Ele deu para você é outra coisa. Às vezes você está lá insistindo talvez em, sei lá, cuidar das crianças na sua igreja, mas Ele te chamou para ser missionário. Ele te chamou para evangelizar. E você está ali achando que está fazendo a vontade dele simplesmente por estar fazendo algo dentro da igreja.
Mas se for preciso ele te colocar numa tempestade simplesmente para fazer como Jonas e te levar de volta para fazer aquilo que ele te chamou e você sabe para que foi que ele te chamou, ele vai fazer. Eu não sei qual foi a ordem que Jesus te deu, mas ele deu. Se ele ainda não deu, fique tranquilo que ele dará. Eu não sei para que ele te chamou. Eu não sei o que é o vamos para o outro lado na sua vida. Eu não sei. Eu não sei se nesse momento você está no meio de uma tempestade ou não. Se você já passou a tempestade. Ou se a tempestade ainda virá sobre a sua vida. Eu não sei se a sua tempestade tem o propósito simplesmente de provar a sua fé. Ou se a sua tempestade tem o propósito de te colocar no caminho da obediência. Eu não sei. Talvez ele queira simplesmente te colocar nesse caminho de volta. Mas eu sei que em todas essas circunstâncias, Jesus está no barco. Ele está no barco e ele vai acalmar a tempestade. Seja dando uma simples ordem ao vento e ao mar, ou seja te lançando no mar e te conduzindo de volta ao caminho da obediência. Nas duas situações, ele está no barco e nas duas situações, ele vai acalmar o mar. Pode ser apenas uma ordem, ou pode ser que seja necessário que você seja lançado ao mar. Seja necessário que você sinta a tempestade mais de perto, sem a segurança de um barco. Talvez seja necessário que você seja mergulhado no meio da tempestade, para você compreender que você precisa voltar ao caminho da obediência. E eu posso afirmar isso para vocês por um motivo muito simples. Deus está no controle de todas as coisas. Goste ou não goste, seja ou não seja aquilo que nós queríamos que fosse, mas Deus está no controle de todas as coisas. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E olha o complemento, e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Não é todas as coisas cooperam na vida de todo mundo. Todas as coisas cooperam na vida daqueles que amam a Deus e que foram chamados. Ou em algumas versões, e que vivem conforme o seu propósito, que foram chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Nós precisamos viver o propósito que Deus tem para nós. Porque se não for assim, se Ele derramar sobre nós a sua misericórdia, será em formato de tempestade. Será para te resgatar, será para você compreender, saia deste lugar e volte para o propósito, porque todas as coisas cooperam para aqueles que vivem conforme chamado, conforme o propósito de Deus. Então entenda isso. Se você está vivendo em obediência a Deus e segundo o propósito dele para a sua vida, tempestades existirão. Ninguém tem um salvo-conduto para não passar por tempestades. Mesmo que você esteja vivendo tudo e conforme o propósito daquilo que Ele te ordenou, tempestades existirão. Mas saiba que Ele está no controle do vento, que Ele está no controle do mar. Saiba que você vai chegar do outro lado. Não importa o nível da tempestade, você vai chegar do outro lado. Agora, se você não está vivendo o propósito de Deus na sua vida, se você até acha que está, mas hoje você entendeu que você não está, saiba que Deus está no controle do vento e no controle do mar da mesma maneira. Ele controla todas as coisas. E saiba que se for necessário te lançar no mar para corrigir a tua rota, Ele vai fazer. E o próprio Deus te guardará, te conduzirá de volta ao teu propósito, ao propósito que Ele tem para a sua vida. Ele tem propósito para a vida de todos nós. De todos nós. E mesmo quando estamos vivendo o propósito dele, nós passaremos por problemas. Passaremos. Mas ele estará conosco em todo o tempo, todos os dias. E se a gente fugir ao propósito, mas pertencemos a ele, na misericórdia dele, ele vai usar uma tempestade para fazer com que a gente volte ao propósito. Com que a gente volte a fazer aquilo que Ele chamou para fazer. Não insista em fazer aquilo que você não foi chamado para fazer, porque é mais fácil, porque é mais cômodo, porque você foi envolvido na circunstância e você, quando se deparou, estava a fazer e não sabe como mais se livrar disso. Você está arrastando muita gente com você.
E eu estou dizendo isso por mim. Você está arrastando muita gente com você, quando você deveria se jogar no mar para salvar todas aquelas pessoas. E ao se jogar no mar, assim como Jonas se jogou, Deus vai providenciar que seja um grande peixe, que seja um outro barco, que seja um socorro extraordinário ou não, que seja simples ou não, mas Deus vai providenciar alguma maneira para te salvar. Não simplesmente para te salvar da morte, simplesmente para você voltar a viver a sua vida, não, para te salvar, te resgatar e te colocar de novo no caminho da obediência, para fazer cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. É necessário. As tempestades são necessárias, assim como os desertos são necessários. A nossa vida precisa, a nossa fé precisa ser provada constantemente, a nossa vida precisa ser, sim, alimentada e fortalecida, a nossa fé, a nossa alma precisa se fortalecer, e apenas bonança não fortalece, são necessárias tempestades, são necessárias situações que nós não vamos gostar de passar, mas precisaremos passar. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, pela Tua direção. Muito obrigado, Senhor, porque nós cremos que todos nós temos um propósito Teu. Nós todos temos um chamado que vem do Teu trono, Senhor, que nós pedimos a Ti, Senhor. Queremos viver, Senhor, segundo o chamado do Teu propósito. Queremos, sim, que todas as coisas cooperem, Senhor, nas nossas vidas. Porque Te amamos, porque cremos em Ti, sabemos quem Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso, o Deus que está conosco em todo o tempo, mas também queremos viver o Teu propósito, Senhor. Queremos viver o Teu chamado. Queremos, Senhor, viver de maneira que, com tempestade ou sem tempestade, a nossa fé permaneça e prevaleça, Senhor, porque estaremos sempre crendo em Ti, sabendo quem de fato quem Tu és. Tu és o Deus, Criador dos céus e da terra. Tu és o Deus misericordioso, que derramou seu sangue numa cruz para que eu pudesse ter vida eterna, para que eu pudesse ser salvo. E a minha gratidão, a nossa gratidão a Ti, Senhor, se expressa assim, crendo em Ti e também vivendo o propósito que o Senhor tem a nós. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém.